Mudou até o clima, hein, Aloma? Nossa. Que isso! Relaxei. Charlotte Pink, ó. Como é que fala? Fraternidade sem fronteiras, hein? Crescendo cada vez mais, hein? Gente, eu tenho aqui hoje do meu lado, lindo e maravilhoso, um atleta, pitbull. Pitbull. Ó, capoeirista. Tchiquidum-dum-dum, tchiquidum-dum-dum. Capoeirista. Começou a fazer kickboxer agora. Gosta de samba, de pagode, tá? Um dos melhores, que eu quero falar que é o melhor, né? Porque senão ele vai falar assim, nem tanto, né? Mas tá entre os melhores advogados de Formiga e região. Eu vou colocar um dos melhores de Minas, tá? Tem um coração maior do que você está vendo aqui agora nessa imagem ou escutando aí na rádio. Mais conhecido profissionalmente como Luiz Cláudio. Mas nas horas de lazer, Piteco. Uau. Primeiramente, bom dia, meu querido. Querido, bom dia. Uma alegria imensa estar aqui, ver você profissionalmente no patamar que você se encontra, depois de anos e anos de muita luta, muito trabalho. Eu que te acompanho há muitos anos, são carinhosas as suas palavras e não sei se eu sou merecedor delas, mas é uma alegria estar aqui com vocês. É merecedor, sim, e eu assino embaixo, tá? Do outro lado meu tem um cara, pitbull, que já fez judô comigo. Foi mesmo. Já me amassou, já me abraçou, né? Gente, não confunda Braga com Praga, tá? Por favor. Dono da casa de festas de decoração infantil Growing Festas, arrasando. Um cara muito estudioso, um cara que tem um coração também enorme, tá? Um cara que entende muito do assunto que vamos falar aqui hoje, tá? Chama-se Fabiano Braga. Muito bem. Obrigado, Bom dia, meu amor. Obrigado, gente. Pessoal todo aqui. Pode falar Charlotte, tá? Fica Charlotte. melhor. Ai, é porque eu voltei lá nas antigas. Tigres, Carlinho do judô, do jiu-jitsu. Falou em judô, Carlinho, né, É Fabinho? a Charlotte, gente. Charlotte, é um prazer enorme. Eu fiquei muito satisfeito, feliz com o convite, né, de poder estar vindo aqui trazer algumas informações, alguma coisa que a gente sabe. E espero contribuir muito aqui. E faço as minhas palavras do Piteco. É uma satisfação enorme ver, né, você aqui, assim, nesse momento tão precioso da sua vida, e fazer parte dele, para mim, é uma honra, tá, meu amigo? A honra é minha ter vocês aqui. Vou apresentar vocês, minha querida Aloma, minha parceira linda e maravilhosa. Bom dia. Bom dia, Aloma. Já nos conhecíamos, né? Isso. Famosa Lomba. Vamos, Pode se Piteco. soltar, Aloma. Gente, a gente veio falar hoje o que é o espiritismo. Uau. É uma coisa, assim, bem forte, né? Muitas pessoas não entendem, Verdade. falam sem entender, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre aberto, né? Por isso que existe a balança, né? No mundo do direito, né? A direita e a esquerda. Sempre coloca na balança. A pessoa fala uma coisa, você vai naquilo, mas tem muito fake news. Então vamos hoje para umas pessoas que estudam, estão há muito tempo nessa área. Vou começar até falando assim. Fabiano, há quanto tempo que você entrou pro espiritismo? Legal, Carlinhos. No espiritismo mesmo não tem muito tempo, não, na verdade. Deve ter aproximadamente uns 5 anos só. Porque eu vim de raiz católica, né? E sou muito grato à Igreja Católica por todos os ensinamentos e tudo que ela me proporcionou. Mas eu sempre fui um cara muito filosófico, muito curioso, né? Então tinha algumas respostas que eu procurava já há mais tempo e eu não conseguia achar ali, né? Então comecei a me despertar, né? Não vou falar depois. Comecei a me despertar para algumas curiosidades e no espiritismo é que eu fui encontrar as respostas. Então fui pegando gosto, fui estudando, fui compreendendo e nesses 5 anos eu não parei nem um dia de estudar, não parei nem um dia de tentar compreender mais. Que eu comecei a perceber assim, quando eu achava, é igual aquela história de subir a montanha, tem uma montanha muito alta, né? Eu comecei a escalar a montanha. Na hora que eu achei que eu estava chegando no topo, eu vi que depois tinha uma maior ainda, né? Realmente. Então eu comecei a querer escalar todas essas montanhas. E hoje eu cheguei aqui ainda querendo compreender cada vez mais. Foi isso que me trouxe. Mas na verdade são 5 anos de espiritismo, dedicados. Você, Luiz Cláudio, há quanto tempo já? Fala um pouquinho mais perto do microfone, tá?
Há quanto tempo já no Espiritismo? Igualmente o Fabiano, eu também passei pela Igreja Católica, onde foi toda a minha base religiosa, onde houve realmente um despertar na espiritualidade. E diante de algumas questões sobre desigualdade social, por que nasce na mesma rua um pobre, um rico, um com saúde, um sem saúde, a morte, depois que a pessoa morre, para onde ela vai? Essas questões eu sempre levava para os meus orientadores religiosos, que eram os padres, Padre Daniel da época. E, enfim, nunca me eram respondidas adequadamente. Então, eu ia sempre aumentando um grande vazio no meu coração. A partir do momento que eu comecei a entender um pouco da doutrina espírita, ou seja, do espiritismo, eu comecei a fazer uma migração aos poucos para a doutrina espírita. Mas quando católico, eu ia à igreja todos os dias, cara. Tinha época que eu ia todo dia eu ia à missa. Rezava texto todos os dias, realmente era dentro da igreja. Mas eu vi, como o Fabiano colocou, dentro da doutrina espírita, um acolhimento às minhas questões de diferenças sociais gerais, de caridade, o que realmente Jesus precisa que nós entendamos para viver. E, respondendo a sua primeira pergunta, tem mais de 30 anos que eu estou na doutrina espírita. E tive a grata satisfação de encontrar essa fera aqui, um parceiraço. Depois nós vamos falar sobre o porquê ele é meu parceiro. E realmente ele é muito estudioso e nós fizemos assim uma dupla realmente muito bacana. E nós estamos trabalhando muito, nós vamos conversar aqui hoje, dentro do espiritismo. Gente, é o Batman e o Robin, Aloma? Ué. Eu sou o Batman. Parece. Mas nós também somos assim, né? Aqui é Batman. Aqui não tem Robin, não. É Batman 1 e Batman 2. Pode até ser. Me diga uma coisa aqui. O espiritismo acredita em Deus, Jesus e Maria? Legal. E aí? Será que acredita? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas criticam determinadas situações, por exemplo, o espiritismo, sem adentrar na sua filosofia, na proposta que Jesus trouxe para nós através do Consolador prometido, que é o espiritismo. O Fabiano depois vai dissertar um pouco mais sobre isso. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sem Deus, nada disso aqui existiria. Então, acreditamos e vivemos a sua essência dentro do espiritismo. Jesus foi um dos maiores, ou se não o maior espírito que veio na Terra para poder nos trazer ensinamentos milenares, ensinamentos que realmente norteiam a nossa vida. O grande desafio nosso é não seguirmos a Jesus através do seu evangelho. Ele nos orienta, nós nos emocionamos, mas a gente faz igualzinho que faz com eles. Não vou por aqui não, eu vou para lá. Aí ele começa a te redesenhar a rota. Deus fala, puxa vida, esse menino foi para cá. Redesenha a rota e você vai de novo. Então a gente se descaminha. E Maria, mãe de Jesus, todos nós aqui viemos através de nossas mães, que é o Espírito que Deus falou assim, esse agora eu vou sentar aqui e vou caprichar. Ele pensou em absolutamente todos os detalhes, todas as nuances, para que pudesse trazer a perpetuação das espécies hominais e animais. Então, Maria veio, ela representa a vida, a mãe, que é a mãe de Jesus, um espírito de muita luminosidade que veio e nós realmente não só acreditamos, mas também vivemos os seus ensinamentos e exemplos. Nossa. Gostou, Aloma? Tá vendo? Quem quer sabedoria busca conhecimento. Conhecimento. É o conhecimento que traz, né, pra gente a luz, né? A luz. A luz. Mas, Carlinhos, pegando um gancho aqui do Charlotte. Corrigindo. Tá em casa. Charlotte. Pegando um gancho aqui no que o Piteco falou, Luiz Cláudio, é importante porque quando Kardec veio codificar, depois a gente pode falar um pouquinho de Kardec, quando ele veio codificar o espiritismo, porque as pessoas acham que o espiritismo é do Kardec. Aí eles falam assim, espiritismo kardeciano ou espiritismo não sei o quê, espiritismo de mesa branca ou não sei o quê.
Isso tem que eu ia isso. perguntar, se há diferenças. Não existe, né? Isso só no folclore popular mesmo. O espiritismo, ele é o espiritismo. Só existe um, né? Porque as pessoas falam assim, não sei o que espírita. Não, espírita é um só, é o espiritismo. Existem os espiritistas, espiritualistas, que nós vamos falar um pouquinho depois. Mas voltando, o Kardec codificou a doutrina espírita, né? E ele trouxe essa questão. A primeira questão que ele pergunta aos bons espíritos é sobre Deus. Então, lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é o livro, né, o primeiro de Kardec, são um livro de perguntas e respostas, ele pergunta o que é Deus? Ele não pergunta quem é, pergunta o que é Deus. Aí eles respondem, o que é isso? Aí eles falam, causa primária de todas as coisas, ser onipotente, tudo aquilo que as outras religiões também trazem, né? É a causa de tudo na vida, no planeta, nas existências. Então ele traz, é isso. Então Deus é o puro amor, né? Jesus traz para nós também, ele pergunta quem é, né? Quem foi o espírito mais iluminado que a gente possa seguir, né, na Terra, que a gente pode ter como modelo. Quem é o nosso guia e modelo? Aí eles respondem uma única palavra, né? Jesus. Na verdade, eles falam, vede Jesus. Vede Jesus. Vede Jesus. Para que seja nosso modelo e guia. Então, para nós do Espiritismo, Jesus é o nosso modelo e guia. A gente segue os seus ensinamentos, né? As suas morais, tudo aquilo que ele quis trazer mesmo, pedindo para que a gente faça igual a ele. E Maria, igual o Pitec falou, Maria é a nossa mãe querida, né? Quem trouxe esse espírito de modelo e guia para a Terra, iluminado, é um ser de altíssima grandiosidade, um espírito super iluminado, que a gente também tem conosco como um espírito muito querido, que a gente também traz sempre em nossa mente. Então, já que vocês estão falando muito de Jesus, de Deus, de Maria, o Espiritismo tem uma Bíblia específica? legal. Boa, hein? Então, o espiritismo, isso é uma boa pergunta, porque todo mundo Porque tem... já há não, desculpa a palavra guerra, não é uma guerra, né? Há uma discordância entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, que todos nós somos, né, Aloma? A Bíblia como falar, é uma bússola, né? Sim. Mas a religião mata. Sim. Então, o que tem matado as pessoas, no geral, é o termo religião. Exato. A pessoa tem que buscar... Gostei. Porque a religião mata. Exato. Aquela coisa assim... A minha é a correta. Ela divide. Isso. Coloca fronteiras. Isso. Vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela coisa certinha, Sim. né? Todo dia, não. Então, o que as pessoas estão buscando é o que você buscou, é o que ele buscou. O conhecimento a mais para satisfazer Além. a alma, né? Satisfazer o espírito, né? Então, a religião não busca isso. Perfeito. A religião não busca isso, ela mata. A letra mata, né? A letra mata. A O letra espírito mata. vivifica. Isso. Exatamente. Não, legal. E então, por isso, porque cada um tem uma Bíblia, indiretamente, a minha é correta. O segmento, a minha né? não O é. segmento. Mas respondendo a sua pergunta, Charlotte, o espiritismo não tem uma Bíblia dele. Não tem. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é como se fosse assim. Por exemplo, a Bíblia, na verdade, ela foi traduzida completa mais de 700 línguas. Então, ela começou a ler a Bíblia grega, né? A primeira Bíblia foi escrita em grego. Depois foi traduzido para o latim, Aramaico. aramaico. O aramaico, na verdade, ele é uma língua falada, né? Ela não tinha escrita, É. né? Mas, enfim, seria esse raciocínio. E depois, eu acho que o primeiro que traduziu, se eu não me engano, a Bíblia do latim para o inglês foi o rei James, que tem até a Bíblia do King James, King James. que foi o primeiro. Então, quando ele traduziu, ele já traduziu querendo trazer alguma coisa que beneficiasse o seu reino. E assim começou algumas traduções, por exemplo, a palavra médium. Na Bíblia evangélica, se você pegar lá no Antigo Testamento, fala muito sobre médium no Antigo Testamento. Só que a palavra médium surgiu no século XIX. Então, na hora de traduzir, traduzem com palavras que se aproximam. Igual a gente pode falar mais pra frente, a palavra demônio. A palavra demônio, na verdade, vem do grego, é daimon. E se você for procurar o que é daimon, significa espírito. Então, traduz-se para a Bíblia como daimon sendo demônio, porque se aproxima bem a palavra. Daimon. Demônio, mas significa espírito. Então, várias traduções. E tudo bem, nós não estamos aqui para falar sobre isso. Mas sobre a Bíblia do Espiritismo, do evangélico, que tem a Ave Maria, que é católica, do evangélico tem ali
enfim, agora eu lembro o nome. E o Espiritismo tem a sua versão explicando a Bíblia. A mesma do evangélico, a mesma do católico. É a mesma Bíblia, com passagens evangélicas, só que ali vem as instruções dos espíritos. Algumas passagens, os espíritos superiores vêm e nos explicam o que é aquela passagem, que é passar igual um pastor faz, às vezes... Como assim um espírito superior? Tem o faixa branca, o amarelo, o azul, faixa preta? Seria isso? Linguajar mais... Dá para entender dessa forma. Dessa forma. São medidas que vão se depurando moralmente. Né? Então, por exemplo, nós podemos dizer que nós somos espíritos ainda muito infelizes, né? Nós somos espíritos ainda caminhantes, que estamos ainda procurando uma perfeição. Nós vivos. Nós vivos. E também alguns que já se foram, né? E existem alguns que já sublimaram um pouco, já estão moralmente mais elevados, já têm um conhecimento melhor, já conseguem trazer para a gente uma instrução melhor. Então, quando a gente fala espíritos superiores, são espíritos que alcançaram um patamar moral maior. Então, eles conseguem trazer para nós, de forma com muita precisão, ao que eles já viveram, porque eles passaram pela situação que nós passamos. Depois que a gente morre, pelo segmento de vocês, curiosidade. Vamos lá. Morreu, você vai para o céu, vai para o inferno ou fica no meio, vagando? Segura essa pergunta aí, que eu vou voltar na primeira que você fez para o Fabiano aqui, para que a gente possa dar um contexto melhor na sua primeira pergunta sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia, Exato. Desculpa. Tá? Porque senão a gente passa isso aí sobre um assunto importante, isso aí que você abordou. Vamos lá. A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Pronto, beleza? Concordo. A Bíblia é uma só. Dentro da doutrina espírita, Allan Kardec, ele que veio da França, né? Ele era um professor, um pedagogo, e ele foi levado a algumas reuniões no século XVIII para apresentar para ele alguns acontecimentos que estavam fora da normalidade. Foi intitulado na época de mesas girantes. Beleza. E ele, muito sério, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Esse era o nome dele. E ele era muito famoso. E ele começou a investigar esses eventos até que ele viu que poderia ser extraído dali perguntas para os espíritos, porque nessas reuniões de mesas girantes havia manifestação de espíritos respondendo a perguntas frívolas daquela época. Só que até aí ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas ele atirou, falou, opa... Tem alguma coisa errada aqui. Vamos investigar. Aí ele não fala. Aí ele começou a investigar. E aí ele começou a levar para essas reuniões perguntas mais sérias, pelo lado científico, e ele pôde observar que elas estavam sendo respondidas adequadamente. E ele voltava em outras reuniões com perguntas mais sérias. Até chegar a um ponto que ele entendeu que ele poderia fazer um trabalho maior, que foi a organização da doutrina espírita. A partir daí, ele começou a fazer perguntas do nosso dia a dia, da nossa vida, e enviar para vários lugares da Europa, em centros espíritas. Essas perguntas, por carta vinham respondendo as mesmas perguntas, ele lançava. Elas vinham, ele recebia as perguntas e, com a ajuda da sua esposa, Amélie, ele compilou, ele pegava as respostas que se coincidiam, que tinham o mesmo teor. Tinham o mesmo teor, e ele foi organizando isso até chegar no livro mais famoso da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Inclusive, eu trouxe um exemplar para dar para o Carlinho, né? Depois eu vou para o Charlotte, depois eu vou trazer mais um aqui para cada um de vocês. Aqui estão mais de 1.100 perguntas e respostas do nosso dia a dia respondidas pelos espíritos. Aí que começa. Bom, esse então é a Bíblia? Não. Ele começa a fazer um trabalho a partir desse primeiro livro, editando o Livro dos Médiuns, a Gênese, que não é o livro
tem o primeiro livro, né, da Bíblia, né? Muita gente confunde, mas fala da mesma coisa. Fala da construção do mundo. Tudo trazido pelos Espíritos. Depois trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde o meu amigo Fabiano estava dizendo. Aqui foi feita aqui a reunião dos assuntos que não divergem nas opiniões, nas religiões. Por exemplo, caridade. Caridade é caridade para entendimento geral. Amor, paciência, etc. Então ele compilou. Pegou os preceitos morais. Ele compila, ou seja, ele reúne tudo aquilo que não vamos ter polêmica, porque é interesse e consenso geral das religiões, e organiza no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver as passagens do Evangelho que estão na Bíblia, interpretadas pelos Espíritos, através das instruções dos Espíritos e a colaboração de Kardec. Então, não se modifica absolutamente nada. É como se você pegasse um pedaço da Bíblia, que fala da parte moral do Novo Testamento, e foi compilado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos ainda céu e inferno, e que é a sua pergunta. Que nós vamos, por isso que nós vamos voltar nela daqui a pouco. Céu e inferno e... Esqueci o outro. O que é o Espiritismo? Não, essa foi... Da codificação? Da codificação. É o Evangelho segundo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênesis e Céu e Inferno. Isso. Depois que morre Kardec, eles acham lá algumas anotações e publicam uma sexta obra que vem ser intitulada Obras Póstumas. Não só isso, Kardec tem uma linha muito importante de livros. Toda semana ele publicava nos jornais locais de Lyon, na França, frases interpretadas pelos Espíritos, que formou-se uma coleção de livros chamado Revista Espírita. Então, essa é a base da doutrina espírita. Ali estão os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que trazem para nós aquelas respostas que eu falei no início, que nos enche de alegria e de consolação, porque a resposta, aqui você vai entender por que Deus permite o sofrimento, por exemplo, se é que a gente poderia colocar assim. Por que existe o pobre e o rico em escalas bastante incômodas para muitos? Por que existe aquela pessoa que tem muita saúde, aquela que já nasce com deformidades físicas e mentais? Como é que acontece isso? Por que Deus permite esse sofrimento para uns e um berço de ouro para outros? Então, a doutrina espírita, ela consegue te entregar essas informações. Acreditar ou não é com o tempo. Isso. Mas aí o raciocínio fica lógico. Gente, peraí, isso aí tem razão. Por esse motivo, volto a dizer para vocês o seguinte: a pessoa pode escolher qualquer religião, mas ela pode estudar a doutrina espírita através da sua filosofia, que é proposta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estava conversando com um amigo ontem. Então, o conhecimento que vocês buscam, que nós buscamos, né, que o ser humano tem que buscar, né, tem que ler mais, nós temos que fazer renúncia quando mais buscamos. Você vai crescendo, né? Você vai subindo de grau, você vai subir numa escada, tem um patamar, não tem? Então, quanto mais você sobe, mais renúncia vocês têm que fazer? Boa pergunta. Entendeu? É legal isso aí. Boa pergunta. Mas isso é muito importante porque qual que é, por exemplo, qual que é o objetivo do Espiritismo? Porque muita igreja, nada contra, já falo aqui, né? O objetivo é trazer mais fiéis para a igreja. Quanto a igreja mais cheia, que nós estávamos falando no início de igreja, né? Que a religião às vezes sobrepõe, né? A religiosidade mata, né? Né? Então, o objetivo do Espiritismo é transformar o homem num homem de bem. Não, mas eu disse assim, o Fabiano, o Piteco, vocês têm que fazer renúncia. Isso, então. Entendeu? Vocês como homens, pessoas, isso. É transformar o homem de bem. Isso. Esse é o objetivo do Espiritismo. Então, a gente tem que fazer renúncia. Porque a gente vem com vícios milenares, né? A gente, pensando em várias existências, nós já existimos antes.
Então, nós tivemos... Se a gente voltar na história, a gente vê que nós cometemos muitos erros no passado. E isso está intrínseco na gente, como se fosse um vício milenar. E ficar livre disso é muito difícil. Então, a partir do momento que você começa a identificar, igual eu e o Luiz Cláudio, né, que a gente teve que fazer muita renúncia. Isso. A gente teve que fazer. Porque tem pessoas abrir que mão vão... de muita coisa. Porque tem pessoas, Fabiano, desculpa, eu te interrompi, que chega e senta e assiste, certo? Sim. Vai ter palestra, ele não busca conhecimento. Exatamente. Então ele fica toda ativa naquela. O alimento que você leva, ele come, ele recebe. É legal que os espíritos já trouxeram isso. Kardec é tão fenomenal que ele fez essa pergunta para os espíritos. E os espíritos falaram assim, ele falou assim, basta, né, o que é preciso para se transformar num homem de bem? Basta não fazer o mal? Aí eles respondem para ele assim, não, deve-se fazer o bem. Então, essas pessoas são pessoas que a gente chama de espírito neutro. É aquele que senta e quer que as coisas acontecem. Só quer receber, né? Só quer receber. Eu não faço mal, mas o bem eu não me jogo. Já viu muita gente falar fazer. assim, eu não faço mal. Eu não mato, eu não roubo, né? Então, segundo, né, os espíritos trazem para cá, não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Fazer o bem, se transformar, melhorar, né, deixar os vícios para trás. Vício que eu falo é de toda a categoria, tudo, né? De tudo. Mas em falar em bem, o que você me fala sobre a Fraternidade Sem Fronteiras? Sobre o SOS Preces. Essa é uma coisa muito Já interessante. quer fazer mas o eu tô coçando aqui para poder dar um apitaco aqui. Ótimo, então volta. Sobre a pergunta da Paloma ali. Aloma, desculpa. Aloma. Sobre a renúncia. Depende. Você pode ver que eu estou fazendo uma renúncia que para você renúncia, para mim não é. Por exemplo. Eu vou me abdicar de ser uma pessoa desonesta. Eu estou renunciando? Não. Isso não me dói. Vamos lá. Nós estudamos a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Aí você tem que fazer determinadas coisas? Não. Aquilo ali flui como uma água no rio, buscando realmente o seu destino. Eu não vejo assim. Eu vejo assim, se a pessoa... eu vou renunciar a um jogo de futebol para ir na casa espírita. Eu vou renunciar à novela para poder fazer uma campanha. Eu não vejo isso como renúncia. Eu vejo isso de eleição de novas ações bondosas a que eu me disponho, que hoje me são mais interessantes, que me aprazem mais. Que antes eu tinha um olhar para as coisas materiais e bagunça e não sei o quê. Hoje eu já quero um filme mais tranquilo, uma conversa que antes eu achava, que é fofoca, vamos contar. Então isso hoje já não me apetece mais, não me interessa mais. Então isso pode ser chamado de renúncia, mas não é uma renúncia. É uma caminhada que você vai fazendo aos poucos, onde você vai se reformando intimamente em busca de novos valores. Isso pode ser visto como renúncia. A renúncia, ela existe. Às vezes você vai ter que abrir mão. Mas é igual o Luiz falou, depois você percebe que aquilo ali não fazia parte de você, né? Mas você percebe porque você buscou, achou, a sua alma foi alimentada. Isso. Então você fala... Fez sentido. Isso. Não me interessa mais, não quero isso mais, né? Isso. Mas vamos lá. Vamos lá na fraternidade. Antes da fraternidade... A pergunta do Carlinhos. E se a alma, para onde a gente vai depois que morre? E aí? Tem isso, é porque eu tô vendo aqui já começaram a mandar. Então manda aí. Vamos falar um pouquinho da fraternidade. Até tô com a camisa aqui. O Leandro Elias já está. O Leandro Elias. Carlinhos, a doutrina espírita é maravilhosa. Obrigado por dar espaço para falar sobre. Grande abraço a todos. Leandro Elias acabou de mandar. Tamo junto. Um abraço aí, Nosso querido também. Estamos aqui, lindos, maravilhosos. O PC também, nosso querido Paulo César. Bom dia, um grande abraço ao Luiz Cláudio e ao Fabiano. Entrevista sensacional. PC, obrigado. Obrigado, querido. Aí já vem o João, motorista de táxi. Bom dia. Não existe evangelho segundo Allan Kardec. Evangélico só por Jesus Cristo. Mas você não está errado não, viu, João? De alguma forma. É o que você falou. Tá? Não tá, não. É o que vocês falaram. Ele não tá errado, não. Você tá certinho. Entendendo? Então mandaram, outros aqui foram áudios que eu vou ouvir depois pra gente falar.
Flaviano. Tá aqui o Marcos também. Bom dia, estamos aqui ouvindo, eu e o Nivaldo. Parabéns pela entrevista. Ô, Nivaldo. Marão é um grande abraço. contador lá de Solução Contábil, viu? Um grande amigo nosso também. Ô, Marão. Um abraço a todos aí. Estamos Obrigado. aí. Vamos lá, então. Na a fraternidade? pergunta Vamos da lá? fraternidade. Vamos lá. Vamos lá. Eu até trouxe a camisa aqui da Fraternidade Sem Fronteiras. Trata-se de uma ONG que foi criada em 2009, 2009. pelo Wagner Moura. Sensibilizado que foi quando conheceu o trabalho de Chico Xavier nos idos de 1970, por aí, ele distribuindo cestas básicas, aquele movimento todo que havia em Uberaba, e ele falou assim, eu quero isso para minha vida. E ele se emocionou. E depois, quando teve também, associada a essa emoção, aquele movimento pela fome, que surgiu aquela música The War, The World, aquela, né? E aí ele começou a se interessar pelo trabalho na África. Foi à África, vendo lá 30 crianças órfãs da Guerra do Congo, ele se sensibilizou e falou assim, eu preciso fazer algo por elas, né? Volta para o Brasil para conseguir padrinhos para essas 30 crianças, que pudesse trazer remédio, uma condição melhor, né, financeiramente falando. Ele volta para a África e encontra as 30 crianças esperando em outras 30. Aí ele volta para o Brasil para poder pegar o recurso para as 30. Quando ele volta, tem 60 e hoje 1.850 crianças são atendidas pela Fraternidade Sem Fronteira num projeto chamado Nação Ubuntu, que fica no país chamado Malawi, onde hoje eles estruturam lá uma melhor vida para os refugiados da Guerra do Congo. Por que Fraternidade Sem Fronteiras? Porque é um movimento que alberga, recebe a todos os credos religiosos, a todas as espiritualidades, ou seja, as pessoas de bons corações para ajudar, independentemente da bandeira religiosa que carrega, ou outras bandeiras, para ajudar as pessoas da África. Em especial os refugiados da Guerra do Congo. Então surgiu a Fraternidade Sem Fronteiras, que fazem visitas ocasionais na África, né? De 2 em 2 meses tem uma caravana para lá. E eu estive em uma das caravanas em novembro do ano passado. Fui para Malawi. E eu pude ver realmente a situação de muita fome, muito sofrimento, mas de muita gratidão e esperança daquele povo da África. Vou voltar, se Deus quiser, em novembro agora e convidar todos para conhecer o Fraternidade Sem Fronteiras, acessando o site www.fraternidadessemfronteiras.org.br. Porque ali você vai ver todo o trabalho da Fraternidade Sem Fronteira e os seus projetos para ajudar na África. Então você aqui pode se sensibilizar pesquisando no YouTube, pesquisando nas redes sociais, como é que funciona a Fraternidade Sem Fronteira. Mas no site você vai ver como você pode, daqui de Formiga, ajudar lá na África ao pessoal realmente pobre, sofrido, que eu fui lá e testemunhei isso. Eu vi de perto tudo o que acontece lá, as suas lutas, os seus sofrimentos, mas eu vi ali, Carlinhos, para finalizar, eu cheguei lá, fomos numa caravana de 43 pessoas, e quero ver se esse ano eu levo esse parceiro meu aqui, a esposa dele. Amém. Agora, você sabe o que é o mais engraçado? Peraí, deixa eu completar aqui. Calma, eu já tenho uma pergunta para ele lá eu também. Achei que eu ia lá sobre isso. Eu ia lá ajudar. Eu achei que eu ia lá ajudar. Eu sou o fera, né? Eu vou lá ajudar. Não. A cada dia que você está... A nossa viagem foram 10 dias. A cada dia que você está lá, você é apresentado a um projeto lá e você vai baixando sua bolinha, você vai vendo o tanto que você é feliz. Lá o índice apesar de todo o sofrimento, você não vê ninguém reclamando da vida, você não vê criança dando birra, você não vê discussões. Índice de suicídio lá, 0. As pessoas moram em cabanas, sem energia elétrica, sem... internet. Não tem nada, não tem fogão, não tem nada. Em cabanas da Acnur, que é um braço dos Estados Unidos, né? De ajuda lá. Enfim, eles vivem numa situação realmente de muita miséria. Então, através
da organização Fraternidade Sem Fronteiras, os recursos chegam lá. E eu fui lá ver, mas o resumo que eu quero dizer é o seguinte: quando eu cheguei lá, eu vi o sofrimento das pessoas, mas a gratidão, eu vi a verdadeira face de Jesus naquelas almas sofridas. Eles são muito gratos. Só uma pergunta. Lá, um povo muito sofrido. Mas você não acha que em Formiga, no Brasil, Boa pergunta. ainda temos isso também, não? Precisando? Por exemplo, o Zequinha. O Zequinha, ele criou aquele sistema, qual que é o nome? Que é Marta e Maria? Marta e Maria, Missão Marta e Maria, que eu participei. Eu participei alguns meses. O pessoal não tem noção do que é a pobreza aqui dentro de Formiga. É verdade. Todo mundo vê essa plástica da frente, todo mundo vê esse povo bonito, bem vestido, lojas e tal, mas não conhece a pobreza por trás dos bairros onde nós temos. Sim. Aí, quando eu entrei na Missão Marta e Maria e comecei a toda semana ir levar alimentação para as pessoas que estavam necessitadas, pessoas que já estão tratando com HIV, pessoas de outros detalhes, pessoas que o marido é um alcoólatra, não ajuda em casa, aí você chega lá, a casa tá suja, imunda, os meninos tudo sem dente, os meninos tudo com catarrinho, tá doente, você vai lá levar comida, porque o cara é viciado, às vezes, em droga, em bebidas, né? Cara, doeu também, viu? Dói. Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz antes de ir para a África. Falei, pô, lá tem e aqui também tem. Essa pergunta sua, ela é recorrente. Ela é recorrente. E foi a primeira pergunta que eu me fiz para ir para lá. O sofrimento de lá é algo inenarrável. Eu fui em Malawi, mas nós temos, a título de exemplo, Moçambique, que o sofrimento ainda é maior, e Madagascar, onde a desnutrição A fraternidade é gigante. está em cinco países da África. Ela atende a 5 países. Aqui no Brasil, ela atende em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Campo nas Grande, grandes no capitais, Nordeste, em Campo Grande, São Paulo. Ela está espalhada para o Brasil inteiro. Ela também... Então ela também está Ela no está Brasil. aqui, ela está aqui. Mas a essência da sua pergunta é muito importante. Vamos lá, por que não ajuda então as pessoas daqui? Você sai daqui para ajudar lá na África, certo? Eu vou te dar um exemplo que acho que vai responder a sua pergunta. Você tem filhos, não tem? Você tem filhos? Tem 3. 3, tá. Não, ela é mais dura, meu velho. Ela é mais dura. Eu vou pegar aqui o exemplo da Aloma. Você tem um só. Por eu tenho enquanto. 4. Eu sei. Só para não tirar uma onda. Vamos lá. Sei, né? Ah, que eu sei. Você tem 3 filhos, certo? 2 com saúde. 2 que sabem onde é que pode pegar o alimento, vai na geladeira, o outro vai não sei aonde, etc. Não te dá um trabalho. Mas você tem um que te necessita cuidados especiais, que te necessita atenção maior. Você vai socorrer a quem primeiro? Como é que funciona? Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Não é que ela vai deixar de assistir os 2 filhos dela. Não é isso. Mas ela precisa ter olhos atentos para uma necessidade mais premente, Que mais nem a urgente. história de Davi. Deu para responder? E eu fiz essa mesma pergunta pro Wagner uma vez, porque essa história da fraternidade é interessante porque... Wagner é o fundador da Fraternidade. da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu levei o Luiz Cláudio comigo, eu falei, ô Piteco, vamos no congresso? Ah, não sei o quê. Eu falei, não, você vai no congresso comigo, eu vou te levar que você tem que conhecer um projeto lá. Isso. E levei o Luiz e falei assim, ó, nós vamos num projeto, você vai conhecer a Fraternidade Sem Fronteiras. Ele falou, que é? Eu falei, não, você vai, se eu te contar não tem graça, você vai lá para ver. Ele falou, não, então eu vou. Aí nós fomos. E eu já tenho essa ideia de ir nessas caravanas há muito tempo, eu e minha esposa, né, a Mirelle também, um beijão para ela. Ela também é muito engajada, né, no movimento e chega junto. A gente tem essa ideia de ir há muito tempo. E eu já estava esquematizando ir, e o Luiz Cláudio chegou e falou assim, uma semana depois, ele chegou louco, né, com o projeto, né? Uma semana depois, ele me liga e falou assim, eu tenho um negócio para te falar. Eu falei, o que foi? Eu me inscrevi na caravana do mês que vem. Ele falou, mas você me quebrou. Você passou na minha frente, né? Aí ele foi na caravana. E essa pergunta eu fiz pro Wagner, né? O presidente da Fraternidade. Por que não? Se na nossa cidade também tem. Ele falou assim, quando a gente começa... Ele falou desse jeito. Eu nunca mais vou esquecer, viu, Wagner? Ele falou assim... Eu até emociono um pouquinho, porque ele fala assim, ó, quando você começa a olhar todo mundo como irmão,
Por isso que chama Fraternidade Sem Fronteiras. Isso. Quando você começa a olhar todo mundo como igual, não existe África, não existe Brasil, não existe França. Foi o que Jesus pregou, né? Nós somos todos irmãos, todos necessitados. Então, aonde há necessidade, há necessidade. Alguém tem que chegar lá. E ele ainda falou assim, aqui, por exemplo, como você falou, aqui tem Marta e Maria, né? Aqui tem os núcleos espíritas que ajudam muito, tem os evangelhos que ajudam demais com as questões de cesta básica, higiene básica, né? Existem. Lá não tem, Carmen. Ô, Charlotte. Lá não tem. Não tem quem ajuda, cara. É miséria. No Brasil tem pobreza. Lá tem miséria. É um negócio triste. Diferente. Lá, a comida deles é uma espécie de farinha misturada com água, que eles comem aquilo o dia inteiro. Eles fazem Shima. Eles fazem uma refeição por dia. E normalmente à noite para não dormir com fome. Para não dormir, porque os meninos choram de noite que tá com dor na barriguinha. De fome. Então eles almoçam por volta de 5 horas da tarde. É uma loucura. Em Madagascar, que é considerado, se não me engano, o 4º país mais pobre do mundo, Malau é 6º, muitas idosas amarram pano na barriga, no estômago, para diminuir a sensação de fome. Eu acho que foi lá que o Alok viu aquela senhorinha, foi lá. Depois aquele vídeo maravilhoso. Foi em Madagascar. Madagascar. Colaborador intenso, o Alok. Gostei pro Fabiano, ele falei aqui, ó. Vale a pena entrar no YouTube e ver a história do Alok com a Fraternidade Sem Fronteira. E já pega o lenço. E é fácil de ajudar. Daquela senhora foi lindo, gente. Foi lindo. O apadrinhamento, que depois o pessoal pode entrar lá, existe o apadrinhamento, você pode ser padrinho de uma criança lá na África. A cada padrinhamento, você alimenta uma criança por um mês. Cada $5. A cada $5. R$25. Que seria R$25 hoje. Você contribui com R$25 aqui, você alimenta uma criança lá por um mês, com R$25. Então, o apadrinhamento ele começa a partir de R$25. Você tem toda transparência do Fraternidade Sem Fronteira, eles mandam os seus recibos, mostra onde seu dinheiro está sendo empregado, qual criança está recebendo o seu dinheiro, né? Se uma pessoa quiser dar uma contribuição mais expressiva, eles te dão as opções aonde você quer contribuir, eles mandam toda a documentação mostrando o seu dinheiro sendo usado, se sobrar eles devolvem. É muito sério o negócio. Charlotte, nós fomos visitar lá, nessa caravana, as tendas onde ficam alojados os refugiados. Então, tem tenda lá com mulheres 6, 5, 6, 7, 9 filhos. E eles não podem trabalhar por uma lei do país, eles não podem trabalhar no país. Eles têm que fazer um comércio. Então, por exemplo, eu vendo laranja, você vende banana, a gente troca. Aí pode. E não sendo suficiente isso, as mães precisam se prostituir para levar alimento para casa. Então, aquela mãe que tem 2 filhos, ela se prostitui, passa a ter 3, passa a ter 4, passa a ter 5. Preço do programa, $0,25 quando recebem. E muitas das vezes o programa é feito na própria tenda junto com os filhos. É uma realidade que é até ruim falar, mas é realidade. Aí eu vou voltar naquela pergunta que o Charlotte Carlinho fez. Por que não atender aqui e atender lá? Atender em todos os lugares. Mas lá grita mais a necessidade de nós termos um olhar mais caridoso, misericordioso. Gratidão. É isso. Porque tem gente que tá mandando áudio aqui, eu tô falando, escreve. Procura lá, gente, Fraternidade Sem Fronteira. Tô mandando áudio aqui. Que é maravilhoso o projeto. Quem quiser e puder contribuir, tá fazendo uma causa humanitária maravilhosa. Isso a gente tratou muito também do nosso podcast, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho também, né? Aqui em Formiga, pegando o que o Charlotte falou, a gente faz um projeto social também. Tem muita casa espírita parceira nossa que também faz os projetos sociais, e a gente tem procurado muito esses bairros e realmente existe uma miséria muito grande. Muito. Né? Quando a gente vê essas campanhas aí, pessoal, quem puder ajudar, ajuda, porque realmente... É triste, é uma miséria. É triste. Nós estamos com um projeto lá em nossa casa espírita, que é o CEARC, Centro Espírita Anésio Ribeiro de Camargo. Eu mando aqui um abraço para todos os trabalhadores e frequentadores da nossa casa, que é o projeto Mães em Luz. É um projeto que nós estamos desenvolvendo, está ainda em fase de estruturação.
cujo objetivo desse projeto é atender as mães grávidas em vulnerabilidade até o seu filho completar um ano de idade. Ela vai ter toda a assistência. Esse projeto ele veio de São Paulo. Pindamonhangaba copiou e tem um mega projeto lá, e outras casas começaram a fazer esse projeto. Pessoal de Campo Belo, Importante dizer que não é um trabalho espírita, é um trabalho de corações bondosos. Então nós vamos montar esse projeto aqui em Formiga, de corações bondosos, que as mães terão assessoria, acesso a todas as informações necessárias para a sua gravidez e o nascimento da criança, e a estrutura física também, material, que é o enxoval para as crianças, alimentação, cestas básicas enquanto a gestação perdurar e até um ano de vida da criança. Então nós estamos aí em organização, e eu já convido a todo mundo aí, quando a gente lançar, participar disso aí para dar uma contribuição. Voltando àquela pergunta sua, vamos socorrer aqui também. E divulgar, né? Souber que tem alguma pessoa grávida em estado de vulnerabilidade, encaminhar para a gente poder dar um apoio a esse pessoal aí, porque é importante. A gente vê que tem muita jovem aí que está grávida, não dá assistência, não sabe como cuidar da gestação, né? E a gente tem que pensar que isso na visão espírita, são espíritos que estão vindo ao mundo, né? São espíritos que necessitam de ajuda, que já vão vir numa situação de vulnerabilidade, nascer às vezes num berço mais difícil. Então a gente dá atenção para esse novo espíritozinho que está vindo aí, cuidar dele, para que ele possa ter sua encarnação aí de forma digna, perfeita. E o que é interessante é que antes de lançarmos a campanha, já tem alguns médicos, já tem o pessoal da saúde que está interessado em prestar o seu serviço, obviamente, de forma graciosa, né? Gratuito para esse projeto. Sem lançarmos, já estão sabendo isso daí, já nos procuraram, oferecendo inclusive assistência material com as cestas básicas e tudo, que nós vamos precisar. Da religião, volto a falar aqui. Tá? Não é só para os espíritas. Independente da religião, se não tem religião, as portas vão estar abertas, porque é um trabalho realmente voltado para as gravidinhas, para esse nenenzinho que vem. Ele vem forte. Eu preciso largar minha religião para aprender o espiritismo? Então, isso é uma pergunta... Porque eles fazem muito essa pergunta. Tem religião aí que não aceita você ser nem maçom. Exatamente. Se você for maçom, você já não pode ser da religião. Tem até isso, para você ter ideia. Eu acho interessante essa pergunta. Imagina o espiritismo, hein? Porque o espiritismo não é uma religião, né? Tanto é que se você pegar o último censo... Importante o que ele vai explicar agora, eu vou deixar você explicar, mas é importante porque muita gente acha que o espiritismo é uma religião. E é importante você fazer essa pergunta aí, porque traz um alívio para muitos corações aí que tá doido para poder conhecer a doutrina espírita, mas não, eu não posso porque eu estaria traindo a minha religião. Continua aí, parceiro. Então, para primeiro, o espiritismo não é uma religião. Então, você não estaria mudando de religião, né? O espiritismo, ele é uma doutrina. Ele tem um caráter filosófico, que é o que me trouxe mais para a doutrina, que é a procura do mais, da vida, saber mais sobre a vida. Então, ele tem esse caráter filosófico, ele tem o caráter moral e tem esse caráter evangélico, religioso. O filantrópico também. E o filantrópico da caridade, né? Então, ele é moral, filosófico e tem o caráter religioso. Por que caráter religioso? Porque ele vem com essa questão de religar, que na verdade a palavra religião vem de religare, né? De religar ao divino, religar ao céu. Então ele tem essa visão também de nos religar a Deus, religar ao Espírito Maior. Na Igreja Católica e também a gente pode colocar na evangélica aos anjos, né? A seres que já estão, que no nosso caso são os espíritos superiores. Então ele tem esses caráteres. Então ele não é religião. Você largou a católica? Eu larguei. Mas a gente não larga tudo, no sentido do que você tem uma herança, né? Você tem uma herança que você traz com você. Mas então, os princípios que eu ia falar, o espiritismo, ele não tem, por ele não ser uma religião, ele não tem rituais, ele não tem, por exemplo, um credo que rege ele,
Hierarquia. Não tem hierarquia. Então, o que me fez largar a Igreja Católica foi os rituais, os credos, A o pode, não pode. obediência desses rituais para você ter fé em Deus e você viver os ensinamentos de Jesus. Então, eu larguei. Mas eu tenho muita raiz, igual eu disse, muito conhecimento, sou muito grato. Mas eu larguei a Igreja Católica exatamente por causa de situações que eu vi que não fazem mais sentido para mim, tá, gente? Para você. Para mim, tá? Para mim. Então, a pergunta, se eu preciso de largar minha religião para entender ou conhecer o Espiritismo, não precisa. Você vai pela sua fé em Deus ou você vai pelo que o Espírito está falando encarnado em um homem? Essa é uma boa pergunta. Arrasei agora. Utilizando a mediunidade, né, o Espiritismo, Kardec, todos os grandes espíritas estudiosos, eles batem muito nessa tecla. Não é toda comunicação que vem que você tem que seguir às cegas. Você tem que pegar aquilo ali e analisar. Ver se aquilo tem algum teor realmente moral elevado, se aquilo te acrescenta alguma coisa, se aquilo tem alguma coisa que condiz com aquilo que você estudou. Quem que são esses espíritas? Espíritas? Espíritas não, esses espíritos que encarnam, que vocês conversam, que escrevem. Exatamente. E assim por diante. Ótimo. Quem são eles? Boa. De onde eles vêm? Ótimo. Você quer responder? Que nem você acabou de falar, você tem que analisar, você tem que ver Se você pegar, por se exemplo... é um espírito bom, Exato. sofrido, se é um espírito É. ruim, não Exatamente. sei. Analisar as mensagens. Porque As através mensagens. da resposta que você vem, você, igual ele falou aqui, você precisa analisar. Nem toda resposta você... Opa, Alguma isso aqui você vai não. guardar na gaveta. Você vai analisar. Por exemplo, você vai no Evangelho segundo o Espiritismo e vê se aquilo ali está alinhado às palavras de Jesus. Começa por aí, certo? E se você vê aberrações, é fácil de identificar. Você vê que não é uma comunicação séria. Por exemplo, nós estamos aqui num papo sério, certo? Correto. Vamos supor que senta aqui uma outra pessoa e começa a falar coisas fora desse contexto. Você não vai identificar facilmente? Correto. Em qualquer lugar que você tiver. Aqui é igual. É igual. Então, assim, não são quem são. Porque às vezes vem uma comunicação e eles escrevem um espírito amigo. Ou um espírito amigo da casa. Ou um espírito amigo daquela pessoa. Então, o importante é você analisar, e Kardec pegava muito pesado com isso, que é a universalidade que ele falava, que é você analisar se aquilo condiz com o que o Evangelho traz, com as mensagens de Jesus, com as morais maiores, com as bem-aventuranças que ele nos traz, estão todas bem explicadas ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você faz uma análise. Se aquilo ali tem fundamento, você percebe que aquilo veio com uma mensagem maior. E normalmente as mensagens de espíritos superiores, elas vêm com um teor mais rebuscado, Mais elevado. mais elevado, né? E a comunicação, ela chega a te emocionar, ela causa um fervor dentro da gente. Você começa a perceber que aquilo ali veio de algo sublimado. Diferente quando é um espírito, às vezes, mais infeliz. Que a gente chama, às vezes, de espírito zombeteiro. Brincalhões, zombeteiros. E também existe os pseudo-sábios. Será que eu seria o brincalhão? Zombeteiro? Será? Acho que não. Será? Mas um detalhe em cima disso, desculpa te cortar. Estou com isso na cabeça. Em cima do que você estava falando, e o Piteco falou lá no início que lá não tem suicídio, lá não tem essa parte. No Brasil tem muita depressão, tem muito suicídio no Brasil. Sim. E muito. Ainda mais formiga, que a gente está vendo aí pessoas jovens já estruturadas se suicidando. Você acha que isso seria uma falta de religião? Eu fiz essa pergunta... Independente se seria religião, como espírita, né? O espiritismo não é uma religião, mas seria uma falta de estar nele, seria uma falta de estar na católica, seria uma falta de estar na batista, de estar na sétimo dia, seria isso? Eu acho a depressão é uma situação muito difícil da gente diagnosticar a falta de quê, né? Porque às vezes a pessoa ela é muito religiosa mesmo da religiosidade, né? Às vezes ela tem muita fé, mas a gente não sabe, às vezes, o contexto, o que está acontecendo em volta, na família, né? O que envolve o estado dela para ela estar na depressão. Por exemplo, uma perda de um ente querido pode causar uma depressão.
A princípio é até muito comum, mas nem por isso quer dizer que ela está com falta de fé, que ela está fora da religião dela, né? Mas foi uma situação que entristeceu, que às vezes ela se aprisionou nessa tristeza, né? O Peter gosta muito de falar que você pode passar por um momento triste. Agora, a tristeza depende do quanto que você quer ficar preso nela. A tristeza ela pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, como pode durar 30 anos. Depende de você. Quiser Depende de você. prolongar aquele sofrimento. É que nem o pastor falou aqui, o Tiago, sobre o perdão. Pra você não ficar sofrendo. Isso. É um copo de O veneno. que passou, né? passou. O presente está aqui. Perdão, a falta de perdão, ele envenena. Você não precisa Agora, eu ficar com a acredito- pessoa, você pode perdoá-la. Perdoá-la. Exatamente. Fez o mal Isso. pra você. Perfeito. Não, te perdoo, meu coração tá Mas limpo, vida o que seu tá segue. limpo, mas vida que segue. Você não tem que Exatamente. ficar do lado dela. É perfeito isso aí. E a Mas- ansiedade também, não ficar preocupado Com o muito com o futuro, futuro. com o futuro. É um canjo, né? É o tamanho de um passo. Isso. Você não pode Mas eu dar mais acredito do que isso. para quem não tem uma religião, para quem não tem, não acredita em algo superior, em algo divino, eu acho que é mais suscetível a ter uma depressão. Porque você não tem um porquê. Você não tem onde se apegar na hora do sofrimento. Eu acho que é mais difícil. A sua vida fica sem sentido, sem Vazia. gosto. Fica Vazia. vazia. É. Eu acho mais... Vocês podem observar. Para quem não tem religião, eu acho mais difícil, né? Sim, eu também concordo com o que o Fabiano diz, e até advogo em outras linhas também, dizendo o seguinte: toda família que está fora de um contexto espiritualista, religioso, qualquer que seja a religião, nós temos várias opções. A que me chama a atenção é a religião tal, a que me descobri é essa, a que eu me realizo é aquela. Não importa a religião, importa é nós estarmos bem, Isso. acompanhando, vivendo os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. importante. E isso daí, quando você começa a viver isso, e viver mesmo, Põe em sabe, prática. você vai fazer uma coisa, puxa vida, eu tô com dúvida se eu vou para lá, vou para cá. Você faz a famosa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Ela vai te responder, porque vai trazer você, vai fazer com que você acione o quê? A sua consciência. O que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta ficou maravilhosa. Mas é, Guardar ué. pra minha vida. Mas é. Olha, toda hora que você tiver, Jesus faria no meu lugar? cara, você não erra. Você não erra. Cara, você não que tá aí erra. do outro lado, gente, você que está ouvindo. Você não erra. Essa Tem aí até um serviu, livro, né, viu? daquele psicólogo, né? O que você faria? Em seus passos que faria Jesus. O que faria Jesus? Augusto Cury. Augusto Cury. Ah, sei. Augusto Cury. O que faria Mas aqui, Jesus? Você sabe que Augusto Cury faz um estudo de Jesus maravilhoso. complementando o que vocês falaram, assim, na minha época de criança, nós tínhamos a roupa de domingo. Aham. A roupa de ir na igreja. Sim, eu passei Não por era isso. isso? Era. Então, assim, aquela família tinha uma estrutura, Sim. né? Domingo é dia de estar falando com Deus, domingo é dia de A estar melhor com Deus. roupa, Essa tal. Você tem que fazer uma roupa pra isso. Isso. É. Hoje em dia a gente não vê isso nas famílias mais. É. Eles não levam as crianças a ter uma fé, Sim. né? Eles não levam as crianças a ter uma crença. Leva nada, só celular. Só celular. Não lê livro. Não lê livros. Não lê livros. Eu vejo muita falta disso também. Isso. Então, isso, como diz a minha amada vozinha, mente vazia, oficina. E aí, eu até anotei aqui para me lembrar, né? O que reflete nas dores da atualidade. Veja bem, o espiritismo antigamente atendia a uma demanda de fome, de carestia, de vulnerabilidade muito grande, exemplificada por Chico Xavier, né? Divaldo Pereira Franco. Então, existe essa demanda. Hoje, os órgãos públicos oferecem uma assistência material, cesta básica, muito importante, hoje com muitas leis, inclusive. Mas hoje existe uma demanda muito importante, não só no espiritismo, mas geral, que as agremiações religiosas, de uma forma geral, precisam prestar atenção para poder atender, que são as dores da atualidade. É o que o Charlotte acabou de falar para nós aqui. Depressão, ansiedade, angústia, né? Então, isso aí vem muito pela ansiedade que é trazida pelas informações da internet, do consumismo exacerbado a nós oferecidos. Então, a demanda dos centros espíritas hoje é o que é? É um público que vem deprimido,
ansioso, com perdas de ente querido, com uma dor profunda, buscando não mais aquela cesta básica, mas buscando uma conversa fraterna, buscando uma palavra, buscando uma consolação. E isso, a nossa casa espírita e as casas espíritas, de uma maneira geral, já estão voltadas para essa demanda importante, o que eu acredito que precisa de levar essas discussões para as outras religiões, para poder ver o que é que você está precisando. É como se você sentasse no restaurante e o cardápio viesse e o garçom fosse te oferecer o que você precisa comer. Não, você vai comer macarrão, feijão, mas eu não quero. Então, você não deve oferecer para a pessoa aquilo que você acha que é bom para ela. Você precisa ouvi-la. O que você vai? Eu vou querer comer esse churrasco, isso aqui. Não é assim que a gente vai lá no amiguinho? Eu peço o que eu quero e não como o que eles me oferecem. Mesma coisa, nós precisamos ver o que é que os corações hoje em sofrimento precisam para que nós podemos organizar a nossa cozinha e oferecer à luz do Evangelho de Jesus aquilo que a gente consegue oferecer. Mas a cozinha que tá falando é espiritual, é alimento espiritual. Essa cozinha mesmo. Se vocês acharem que é a comida. outra também é boa, a outra também é boa. Claro. Espiritual, Mas o ser humano tá precisando de comida, né? De comida, de palavra, né? Isso, mas essa é a demanda atual. Isso. Essa Aqui, ó, a Marli mandou pra nós aqui. Eu já dei depressão. E cheguei até a tomar raiva do meu marido e dos meus 2 filhos. Se não fosse a igreja, acho que já tinha morrido. É a sua pergunta aí, ó. É a sua pergunta. A Simone também, deixa eu ver o que ela mandou. Infelizmente, os pais de hoje não têm o tempo para os filhos. Não sabem a falta que faz o aconchego da família. Isso. Tá? Perfeito. Outra coisa, uma pergunta curiosa minha. Eu acho que a gente vai ter que fazer a segunda entrevista nossa. Porque já tem uma hora já de entrevista. A gente vai ter que ter a 2. E não conversamos nada ainda. É isso que eu ia falar, as curiosidades. Muitos falam que tem pessoas que têm problema com alcoolismo. Sim. Isso é demais. Alcoolismo, drogas. A pessoa é viciada. E muitos não sabem que isso é uma doença. Claro. E ela tem um tratamento. Só que é uma doença, gente, para você que está ouvindo aí, o alcoolismo, a parte de viciados em drogas, muita gente fala assim, é um vagabundo, não para de beber, não para de mexer com droga, é um vagabundo. Não, não é. Isso é uma doença, e essa é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento. Ela tem tratamento, ela não tem cura. Ah, já tô curado, fui no psicólogo, fui e tal, já tô Por curado. incrível que Não pareça, tá. você sabe que até a pedofilia, assim, não tem cura, tem tratamento. Pedofilia. Pedofilia também? Nós podemos depois fazer Não sabia desse lado. pedofilia. É uma doença também. Cara, é Pesado, hein, impressionante Luiz? essa realidade aí. Depois nós vamos conversar sobre isso aí. Pesado. Então, Eu vou até fazer um e adendo. muitos, pode ser, porque muitos Porque a gente falam tá- que é um espírito que está assombrando aquela pessoa. Já tive histórias assim. Um cara que é alcoólatra. Boa pergunta. Aí tem aquele espírito que era alcoólatra que não deixa, que não sai do cara. Exato. Será que é isso? Como que é Então, isso? aí a gente não pode... Sobre espíritas. No espiritismo a gente não generaliza tudo. Né? Não quer dizer que todos os casos serão isso. Mas só fazer um adendo, não é doença. Nós fizemos um podcast com um psiquiatra amigo nosso e são transtornos. Então ele falou que os transtornos não têm cura. Então, Que é por o exemplo, o alcoolismo, a droga, a pedofilia. Não sei se vocês podem falar isso aqui, né? Pode, estamos falando. Estamos abertos. A Charlotte sempre quebra protocolo. São transtornos. Então, tudo O que é que é transtorno, diferente de doença. que a doença tem cura. O transtorno transtorno não. Então, obrigado por isso. São transtornos. Então, os transtornos, eles não têm cura. Eles conseguem ser tratados, mas cura não tem. Eles merecem cuidado eterno. Por isso que no Alcoólicos Anônimos, eles usam muito só por hoje. Só por hoje. Só por hoje, né? 24 horas. Narcóticos sobriedade. Anônimos, é só por hoje, porque é um transtorno e não tem cura. Então, os transtornos são só por hoje. Né? É uma luta diária De mesmo. todo dia. E na sua pergunta, muito das vezes, espíritos que morrem, né? Pessoas que morrem no vício, eles acham que vão, falando em vida eterna, que vão chegar do outro lado, que você tinha feito a primeira pergunta lá atrás, né? Sobre céu e inferno. Que eles vão chegar do outro lado, vão dizer assim do outro lado, para as pessoas de casa entender.
e que tudo mudou, né? Virou um santo, agora a vida nova, né? Tá tudo bem. Não, da forma que nós somos aqui, assim que a gente desencarna, que a gente morre, nós somos do lado de lá. Nós somos as mesmas pessoas, a gente não muda. Por isso que a gente faz essa reforma íntima aqui, né, Aloma? Que é o que a gente leva, né? Por isso que a gente tenta melhorar, deixar algumas ilusões para trás, porque para nós nos transformarmos aqui e continuarmos nos transformando de lá. Então, essas pessoas que morrem no vício, elas permanecem no vício do lado de lá. Só que a diferença é que do lado de lá ela não tem essa droga para consumir. Concorda comigo? Então, o que ela faz? É o que muitas vezes a gente usa uma alusão, uma palavra que eu não gosto muito no espiritismo, mas para o pessoal de casa entender, eles utilizam do vampirismo. Esse espírito que é viciado, ele começa a vampirizar o encarnado que está no vício. Então, se ele é viciado no álcool, ele vai procurar algum alcoólatra, algum viciado... Que se sintonize. Que se sintonize na mesma vibração que ele. Então, se esse é alcoólatra e o espírito é alcoólatra, provavelmente eles possuem a mesma vibração, a mesma sintonia. E assim que ele encontra, ele passa a ser um parasita deste alcoólatra. Então, essa pessoa que, por exemplo, que bebe para ele, agora, na verdade, ele está bebendo para dois. Porque ele consegue, através de simbioses, sentir a sensação do alcoolismo através dessa pessoa alcoólatra. Não só do alcoolismo. Da droga, do sexo. Do sexo, do orgulho, da vaidade, do preconceito, de tudo quanto é não virtudes que a gente possa pensar. Desequilíbrios. Né? Bom, nós acreditamos que a luta não é carnal. Isso. Não, é carnal. É espiritual. Boa. É espiritual. Isso é que é importante a gente ter esse olhar. A luta é espiritual. Né? E é uma grande luta. Contra a carne, Porque muitas vezes a pessoa quer até largar, sabe, Charlotte? Você vê lá no fundo que a pessoa, nossa, eu preciso largar, eu quero sair das drogas. Não consegue. Não consegue porque o amiguinho tá lá. Mas não é o amiguinho do restaurante não, tá? Vamos mandar um abraço pro amiguinho também, né? Amiguinho, beijão. O amiguinho tá lá, não querendo largar, viciado, e ele fica tentando, fala, vamos lá, só vamos pro bar, vamos lá, né? Então, realmente pode, não é generalizado, mas pode existir a obsessão simples. Sabe por quê, Fabiano? Muitas pessoas acham que ao morrer, acabou a luta. Tá tudo lindo. Acabou. Não. A luta continua. A luta continua. A luta continua. A vida continua. Então, me responda isso então. Então, depois que você morre, você tá o quê? No céu, no inferno, ou você tá no meio? Então, como isso que é? Muito legal. Vai lá? Vamos lá. A partir do momento que você tem uma sintonia com a com as coisas boas da Terra, né? Então, por exemplo, você procura fazer só o certo, etc. Quando você desencarna, você tem a oportunidade de viver aquilo que você escolheu aqui. Esse vai ser o seu céu, a sua tranquilidade. Não é um lugar geográfico, não é um lugar definido. Inferno, mesma coisa, né? Essa questão é muito importante que a gente possa exemplificar. Vamos lá. A Aloma é uma mãe dedicada para os seus filhos, para os seus 3 filhos. O Charlotte também tem seu filho. E o Fabiano, eu tenho. Todos nós temos filhos aqui. Se um filho nosso erra, a corrigenda dos pais é de acordo com o seu erro, certo? Então, eu vou tirar o celular por uma semana, você não vai na festa, você vai ficar de castigo. Você tem que pagar pelo erro que você cometeu. Você tem que fazer com que ele entenda que você cometeu um erro. Agora, você imagine bem, se o seu filho erra feio, erra mesmo, puxa vida, isso aqui, você vai colocar ele no castigo do quarto dele, por exemplo. Ad eternum, ou seja, eternamente? Não. Você vai estabelecer um prazo para que ele possa sair dali, para que ele possa refletir a lambança que ele fez, certo? Isso é pedagógico. Será que Deus, na sua infinita bondade, não pensou nisso? Quando, porventura, os seus filhos erram absurdamente e eles são julgados lá para o inferno para queimar eternamente, onde está a misericórdia divina? Aonde está o amor do Pai que Ele nos ensina a perdoar através do seu Filho Jesus?
Então não faz sentido termos um lugar circunscrito que pega fogo, onde eu vou julgar lá os meus filhos. Você faria isso com um filho seu? Pega uma ponta de cigarro e queima seu filho porque ele errou. Você não vai fazer isso. Pensa bem, a distância da nossa misericórdia para a misericórdia de Deus. Isso, então, explica que o inferno é a nossa vida. O inferno é a nossa casa mental. Igualmente, o céu. Eu estou aqui agora, estou no céu. Nós estamos conversando aqui, então é o nosso estado. Então seria aquele ditado que eu sempre uso com as pessoas. O céu e o inferno é aqui na terra. Você que escolhe onde você quer ficar. Exato. São tudo escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas, né? Nosso livre-arbítrio. No livro Céu e Inferno, Kardec fala muito sobre isso. Ele fala... Tem pergunta? Não, ela é elogiando, falando aqui, Sueli. Oi, Charlotte, isso que está falando é verdade, porque as pessoas que morrem no vício, elas devem do mesmo jeito do outro lado. Então, o que acontece com eles lá não tem fisicamente. Então, eles virão o espírito obsessor para encostar nas pessoas e usarem para elas poderem usar também. Isso. Aí, assim, os espíritos obsessores... Aqui, encosta na pessoa para usar aquilo. Talvez a vizinha minha, que ela fuma uns 3 maços de cigarro por dia, está morrendo de câncer no pulmão. Obrigado pelo assunto, interessante. Gosto bastante. Quincas também mandou um abraço. Parabéns pelo programa de hoje. Abraço, Quincas. Vai para o Umbra. Umbra? É umbral. Umbral. A gente pode falar sobre isso também. Então tá aí, quem quiser umbral. Umbral pra você ir, umbral. Umbral antigamente era umbral, né, Serginho? Aí umbral. Umbral antigamente era cigarro, né? Hoje é biscoitinho brau. Bom dia, Charlotte. Estou gostando muito da entrevista. Pode repetir a pergunta? Os espíritos têm permissão para estar conosco em qualquer momento? Boa pergunta. Então... Essa questão de permissão é uma coisa que eu não gosto de usar essa palavra, porque fica parecendo que a gente é limitado, né? Tem que ter permissão para tudo, né? Mas a questão é o seguinte, eles têm permissão. Se a pessoa que está do lado de cá estiver preparada e se eles também estiverem preparados. Sobretudo se houver necessidade. E se houver a necessidade. Mas sim, eles têm permissão, sim. Se for por uma necessidade, para o bem, nunca para o mal. Porque é importante, né, a gente entender que a espiritualidade, ela não atende a mimos nossos, a favores, a curiosidades. Não, tem toda uma organização para que as coisas possam acontecer que tenham importância, que tenham necessidade, que vai agregar alguma coisa. Então, é a nossa vida. Você só vai fazer coisa que realmente é importante. Quem que é o nosso amigo aí que está perguntando? Aí já é outro. Não, na pergunta anterior. Foi a Sandra. Sandra, se você pegar, por exemplo, o filme do Nosso Lar, o filme 1, você percebe que André Luiz, lá em Nosso Lar, ele estava estudando, se preparando, e mesmo assim, ele queria vir ver os seus familiares. Isso. E os mentores dele lá falavam assim, olha, se você quiser ir, você pode ir. Mas a gente te fala que eu acho que ainda não é uma boa. Você ainda não está preparado. Você pode desestruturar, você pode encontrar o que você não quer. Né? Vamos supor que você está lá se preparando, você chega aqui e encontra uma família desestruturada, né? Um filho passando algum tipo de problema, tal. Você começa a se apegar aquilo ali para tentar resolver um problema que você não vai conseguir resolver. Aí existe o quê? A baixa vibração. A baixa vibração. Se ele vem e vê sofrimento, ele vai abaixar a sua vibração e leva porque esse sofrimento. Nós somos os mesmos, os sentimentos são os mesmos. Mesma coisa que você está viajando, chega na sua casa e vê que sua família está passando necessidade, você vai ficar desorientado. Exatamente isso. Gente, eu queria marcar uma outra data, porque tem pergunta demais, que eu ia falar, porque tem padres que vão lá tirar espíritos que encarnam. Sim. Não claro. tem isso? Então, Sim. na católica tem o espiritismo também. Sim. Nos evangélicos também tem essa situação. Vai lá se orar, os pastores com que estão outra preparados, denominação. com outra denominação. Igual... A libertação. É a mesma coisa. Sim. E já tem 1h e 22 minutos. A entrevista é 1 hora. Nossa, Eu tenho muita coisa Você sobre o avisou, espiritismo para perguntar. Mandaram aqui, ó, umbral não chega a ser um inferno, é uma dimensão onde os espíritos de todos nós teremos que passar por lá
todos os espíritos terão que passar por lá, seja qual for a religião. Isso. Então não existe essa de eu sou de tal religião, eu vou para lá. Isso. Tá certo. Quem falou isso aí tá certo. Tipo hein? de inferno, porém é um inferno mais brando, aí chamado de umbral, é uma dimensão mais leve que o inferno. Então, A palavra umbral é só para dar uma definição. Porque, na verdade, todos nós, que foi a pergunta que a Loma fez, eu acho que para a gente encerrar, né? Todos nós iremos nos encontrar em algum local não circunscrito de acordo com a nossa vibração. Então, se eu sou uma pessoa que pratica o bem, com certeza o meu umbral, igual disse nosso amigo, será melhor do que aquele que pratica o mal. Simone Entende? Teixeira. Mas são lugares... Minha mãe faleceu há 2 meses. Falam que a pessoa nesse prazo fica dormindo, é verdade? Pode acontecer. Porque, na verdade, depende do estado emocional de quem está de cá e quem está de lá. Então, se aquela pessoa que faleceu, por exemplo, que é a mãe dela, não queria, era muito apegada à vida, estava tristonha por ter que falecer, né? A partir do momento que percebe, quando chega do lado de lá, vamos falar do lado de lá de novo, e percebe que morreu, para ela é uma situação ruim, que ela não queria morrer. E ela está tão apegada à família, tão apegada ao lar, que ela quer voltar. E ela tem o livre-arbítrio, igual eu te falei, nada é proibido. E ela pode trazer para aquele lar um desconforto, mesmo por muito carinho, a presença de um espírito, às vezes, no lar, com emoções tão fortes, pode trazer um certo problema. Então, o que os espíritos fazem, né? Que são os espíritos que a gente chama que fazem os resgates? Ele coloca aquele espírito realmente para adormecer um prazo, para que se passe aí algum tempo, as pessoas em casa possam se refazer, ele acorde com mais tranquilidade, eles possam mostrar para ele, olha, né? O que aconteceu? O que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, isso é exatamente para que as coisas, vamos supor que a poeira abaixe, vamos dizer assim. Última pergunta para a gente terminar a entrevista de hoje, ok? Bora. Vai ter mais. O que é o SEARC? Boa. Porque como ir nele, que dia ir nele, para que ele serve? Bom, Só para a gente finalizar hoje, porque tem muita pergunta sobre o lado espírita, mas acho que vai ter que ficar para a próxima. Beleza. Bom, Falei com a Loma que a tarde era pequena. Foi, ele falou assim, o dia é pequeno. O dia é pequeno. Tá preparado para ir até a tarde? Vamos pedir almoço. Realmente, o que o Charlotte Carlinho fala é muito importante. Essas perguntas todas, o assunto, ele é interminável, porque é muito curioso, é a nossa vida, é aquilo que nos visita todo dia, que são os nossos sofrimentos, as nossas alegrias. Vamos lá, o que é o SEARC? SEARC é o Centro Espírita Anésio Ribeiro de Camargos, tem 9 anos da sua fundação, e esse nome é em homenagem ao seu Anésio Alfaiate, né, que conheci no Centro Espírita Lázaro, por onde passei muitos e muitos anos, e com a fundação da nossa casa nós fizemos essa pequena e singela homenagem a ele, ainda vivo. Pedimos autorização dele e da família, eles aceitaram e nos permitiram que fosse usado. No SEARC a gente tem as nossas reuniões de estudo e reuniões públicas. Então, na segunda-feira, às 7h30, fecha o portão, a gente tem um tratamento espiritual, que são passes de cura, cirurgias espirituais, atendimento fraterno na segunda-feira. Na terça-feira, nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós vamos estudar essas questões levantadas aqui. No mesmo dia, às 7h30, eu faço uma live, onde eu abordo vários assuntos. Atualmente, nós estamos estudando as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Pelo canal do SEARC. Pelo canal do SEARC. Aí, quem quiser acessar lá, SEARC 2025, a página que é no Instagram, SEARC 2025, que acessa as nossas lives, ficam gravadas. Na quarta-feira, nós temos a reunião mediúnica, precede um estudo dentro da mediunidade, e é um grupo fechado, né, o da reunião mediúnica, mas o grupo de estudos não. E na quinta-feira é reunião pública. Ela começa às 7h15 da noite,
onde nós temos uma roda de bate-papo com diversos assuntos Todo mundo pode do nosso participar. dia a dia à luz da doutrina espírita. Então é uma terapia, um momento muito interessante. 10 minutos de intervalo e a gente vai para a palestra pública, que normalmente é um tema evangélico, um tema da Bíblia, né, do Novo Testamento, e ele é conversado, ele é explicado. Então, fica ali na Avenida Rodolfo de Freitas, depois tem os passes. Rodolfo de Freitas, 59, ali perto do sanduíche do Rota, do nosso querido Poltrona. Antigo Tio Patinhas. Antigo Tio Patinhas. E é importante a gente falar também, e isso eu já vou deixar a cargo do Fabiano aqui, porque senão eu fico falando toda hora só, no nosso podcast, que veio através da nossa live que a gente faz, e nós criamos o podcast que o Fabiano vai dar uma pala aí. Vou dar uma pala e deixar pro próximo, né? O próximo a gente pode conversar com A ele, Sandra já falou, muito obrigada. Marque outra entrevista, amei. Vou marcar, pode ficar tranquilo. É só convidar. O podcast ele surgiu da seguinte forma. A gente fui convidado pelo Luiz Cláudio, por isso que ele falou que a gente formou essa parceria. Ele me ligou lá no escritório dele e falou assim, Fabiano, vem cá que eu tô precisando de conversar com você. Eu tô assim, o que eu aprontei, né? O advogado me chamando, né? Eu vou lá não. A gente falei que eu vou lá não. Aí ele falou, não, vem cá que eu vou bater. Eu falei, então tá. Aí cheguei lá e falou assim, tô com uma ideia aí, eu quero... Tá eu mais uns amigos meus e eu preciso de uma pessoa para me ajudar e eu acho que eu sei a pessoa. Eu falei, o que é? Aí ele veio com essa proposta, falou, tô com vontade de montar um podcast, cara. Eu falei assim, nossa. E eu já tinha vontade de montar alguma coisa na rádio, assim, um períodozinho para falar sobre o espiritismo, a doutrina espírita e tal. Eu falei assim, nossa. Eu falei, Luiz, mas você chamou a pessoa certa, porque, cara, foi a fome com a vontade de comer. Eu topo. Aí ele falou assim, mas eu nem te falei. Eu falei, mas eu topo. Eu tô dentro. E a gente começou essa caminhada e, enfim, a gente conseguiu, com a ajuda da espiritualidade, faz um ano agora do podcast. Em maio. E esse podcast nosso, pessoal, depois vocês procuram lá no YouTube. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, TikTok. A gente está na Amazon Music, no TikTok e no Instagram. Despertar Podcast. É só vocês procurarem lá, procure por Despertar Podcast Espírita, que aí já cai direto na nossa página, cai direto lá no nosso canal. Ou então os links, né, nas nossas redes sociais também está disponível. Qual que é a proposta, Charlotte? É levar ao pessoal de casa um espiritismo simples, de forma muito simples, sem aprofundar demais. Igual nós estamos fazendo aqui agora. Tirando todas as dúvidas das pessoas com questões que as pessoas têm no dia a dia, de querer saber de vida depois da morte, né? Que história é essa de há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então a gente vem trazendo todas essas questões, se os espíritos podem nos visitar em casa, nos influenciar. Então todas essas perguntas que o pessoal fez aqui, a gente tem episódios já, a gente tem mais de 30 episódios. Os episódios com esses esclarecimentos, sempre com convidados, né? A gente traz convidados de tudo quanto é lugar do Brasil para fazer essas entrevistas com a gente, para a gente trazer pessoas mais gabaritadas que a gente, né? A gente sempre procura pessoas que têm mais conhecimento para poder fazer esse esclarecimento. Então, aí o intuito do nosso podcast é levar para o pessoal de casa, que é de outra religião, que tem vontade de querer saber mais, que tem vontade de conhecer mais, porque a gente sempre fala, você entendeu o que a gente quis mostrar no podcast? Vocês entenderam o que a gente quis falar aqui hoje? Entendi, mas eu não acredito. Não tem problema. Né? A hora de acreditar vai chegar. Mas o primeiro passo é entender, desmistificar, mostrar que não é uma coisa de outro mundo, né? Que não tem essa coisa de, isso é coisa do demônio, isso aqui. Deus... Já explicamos também que demônio é outra coisa. Rezamos, né? O Pai Nosso, rezamos a Ave Maria. Isso é bom falar, tá, bonitinho, gente? Como todo mundo. Não tem essa... será que eles acreditam em Deus? Sim. Tirar a ignorância. Tirar a ignorância. Exatamente. Então, o podcast veio. A próxima entrevista, a gente vai falar e vamos ter mais também sobre a diferença do lado espírita, né?
de outras religiões, Isso, né? legal Que também, o pessoal tá às vezes ótimo. acha que é a mesma, né? Boa. Porque às vezes vocês têm aquele lado espírita, que vocês vão explicar melhor Fala de colônias depois. espirituais. E tem um outro lado espírita também, que já recebe com nomes de pais de santo e tudo mais. Podemos falar. Então depois a gente fala melhor. Queria agradecer, Fabiano Braga, muito obrigado. Eu que agradeço. De coração sempre. mesmo, foi adorável. Luiz Cláudio, nosso querido Piteco, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos à Rádio 93. Aloma, queremos marcar a segunda entrevista com eles, hein? É. Será? Fabiana, será? O Fabiano avisou. Já pediram almoço? Gente, foi uma alegria realmente muito grande para nós. Eu quero deixar aqui para vocês, né, de presente que eu trouxe aqui, o Livro dos Espíritos, que Vai ter aqui que trazer mais pro a gente pessoal. vai trazer aqui, você vai encontrar essas questões que nós abordamos aqui e várias outras. Como você disse, o assunto ele é muito extenso, ele é apaixonante, ele nos instiga a saber mais, a curiosidade e como o Fabiano falou, a explicação é dada. Acreditar é outro pato. Outra coisa. Aí você vai fazer isso aí com as suas próprias Esse investigações. livro é o que tem as 1000 perguntas? É, esse aqui. 1.500 perguntas? É 1.100 e poucas perguntas. 118, 118, 116, tá? Não, E Cristiano tem vai adorar. aqui, a doutrina espírita consegue responder muita coisa que fica nas nossas dúvidas, com muita lógica, com muito raciocínio. Por isso que chamamos, né, a fé raciocinada. É a nossa fé Agradecido. pensada, raciocinada, tá bom? Então passa as mãos de vocês aqui. Pá. Deixa eu já dar um close aqui, agradecendo. Faço bom uso. Depois, na próxima... Na nossa Aí você próxima já vai entrevista, estar nós vamos mais ver a cabeça- informado, vai ficar Vamos ver a cabeça do Charlotte. Aí eu já vou ouvir, Serginho, armado. Pá, pá, agora é comigo. Gente, muito obrigado. Obrigado. Você que está aí do outro lado, aguarde só um pouquinho que nós já estamos voltando, hein? Beijão para todos. Beijão.